Olá, meu nome é Alberto Pessina e eu sou o CEO da Agromove. Eu estou aqui hoje com vocês para ensinar vocês, mostrar para vocês um caminho para vocês aprenderem a gerar resultado no negócio de vocês. Na gestão da sua fazenda, na gestão do seu agronegócio. E para isso, gente, nós temos 3 etapas essenciais aqui que nós vamos tocar. Primeira, aprender a fazer gestão de custos, gestão interna do seu negócio. Como é que você faz uma gestão interna eficiente, onde você faz os controles, onde você gera competências internas para enfrentar os desafios do mercado. Segundo problema, como é que você olha o mercado, como é que você orienta a sua empresa para o mercado, como é que você entende a demanda, oferta e demanda, e como é que você vai gerenciar isso. E o terceiro problema, como é que sua empresa enfrenta a gestão externa, as coisas que acontecem fora da sua porteira, fora do seu negócio, como é que você enfrenta isso. Hoje nós vamos falar sobre a gestão interna da sua fazenda. Fazer a gestão interna focada na geração de resultado. E eu comecei isso, gente, enfrentando 3 problemas ali. Quando eu comecei a fazer essa atuação em fazendas, eu me formei como engenheiro agrônomo. Quando eu saí para fazer meu primeiro negócio, os primeiros negócios, fui fazer gestão na empresa da família. E os primeiros problemas que eu comecei a identificar foi: eu quero controlar os custos. E aí eu comecei a querer controlar tudo. E controlar tudo, gente, é caro. Ao começar a tentar controlar, eu comecei a identificar problemas nesse controlar, que eu não tinha muita gente, eu não tinha muitas pessoas, eu tinha recursos limitados para fazer aquilo, não podia gastar demais, né? O meu tempo para fazer controle, o tempo das pessoas para fazer controle, a gente tinha que ficar de olho, então isso não era possível. Então como é que eu fazia um controle de custos eficiente com poucos recursos, com pouca gente, com pouco tempo? Como é que eu faço isso? Então esse foi o primeiro desafio. Segundo desafio, que sistema de classificação eu uso? Dado o meu tipo de negócio, qual sistema de classificação eu uso? Como eu organizo essas informações para que elas me gerem indicadores, me gerem dados de forma correta para que eu possa fazer a gestão? Então como é que eu faço isso? Quarto problema, apresentar isso para outras pessoas que às vezes não estão ligadas ao negócio. Como é que eu mostrava o lado financeiro? Porque os gestores da empresa, eles muitas vezes não estavam ligados à operação da empresa. Então, você começar a falar de muito dado de produção, não adianta, esse pessoal não está conectado. Mas se falar de dado financeiro, sim, esse dado financeiro, eles se conectam rapidamente. Então, tem que fazer uma apresentação de forma prática sobre isso, para que as pessoas possam rapidamente fazer ver se a sua gestão está sendo bem feita. O meu primeiro passo foi sair para a fazenda e executar isso e enfrentar esses problemas. Ao começar a enfrentar, eu vi a necessidade de adquirir conhecimento, de buscar conhecimento, fui fazer cursos, fiz curso de MBA na Dom Cabral, fiz curso de conselheiro para poder lidar com as pessoas, tudo isso para poder crescer como pessoa, aumentar meu conhecimento e poder lidar com a gestão de uma fazenda. Então, todos os negócios, depois eu comecei a fazer consultoria, E no processo de consultoria também é um grande aprendizado, porque ao chegar nessas fazendas, a gente vê o mesmo problema. As pessoas começam a querer, normalmente no início do processo de custo, controlar tudo, e é caro. Então elas começam a encontrar essa dificuldade. Nós fomos um sistema de engorda, em confinamento, onde também tinham bons controles, principalmente controles de produção. Um monte de controle de produção agora usa tudo aquilo, ou só alguns controles já resolveriam o problema? Então, faz controle. Quais são os controles prioritários? Começamos a organizar, no processo de confinamento, um grande custo é a matéria-prima, que é o próprio animal, e a ração. Como é que a gente organiza para gerar dados importantes aqui, para ver se isso está sendo bem feito? Isso faz parte, impacta resultado, Quer dizer, o custo-benefício dessa operação era importante. Então, fazer isso, Depois nós vamos falar de receita, como é que você gerencia a receita, mas aqui na parte de custos, olhando isso, você já tem um grande impacto.
Nós aqui do confinamento, o PFL, o consultor Alberto Messina, e ele nos assiste muito bem na parte de compra e venda de insumos, já que somos produtores também de grãos. E no confinamento, nosso confinamento de 12 mil animais estádio, ele é muito assertivo na hora de comprar a produção para fazer o custeio da boiada, já que esse insumo, milho, sorgo, equivale a 60% a 70% dos nossos custos. E nós, com a vinda da Pecuária e Decisão para dentro da empresa, a gente tem aumentado o nosso lucro, maximizando resultados do confinamento. E mesmo na agricultura, sabendo a hora de vender a soja, vender o milho. Quando nós fomos a fazendas que tem mais de um produto, milho, tem soja, tem boi, como é que essa fazenda controla o custo verdadeiro de cada um desses produtos? Como é que ela rateia de uma forma simples, mais prática, até onde vale a pena fazer isso? Né? É a grande dificuldade das pessoas. E não é somente identificar aquilo custa. Custa não vai me gerar resultado. Eu tenho que comprar bem e vender bem. Esta comprar e vender bem é o que me gera resultado. Então, gente, vamos entender um pouquinho mais o que é essa gestão de custos, o que é essa gestão interna, né? E aí, quando a gente caminha para a gestão interna e externa, começar a entender como é que isso está composto no nosso lucro, né? Para a gente obter o melhor resultado de lucro, a gente começa a olhar aqui que o lucro, né? O nosso objetivo, que é obter lucro, ele é composto aqui de uma receita que você vendeu a sua produção, menos o seu custo. É assim que se obtém lucro, né? Agora, se você fizer mal a sua gestão de custos, você pode afetar o seu lucro, né? Ou se você fizer mal a sua obtenção de receita, você pode afetar o seu lucro também. Agora, quando a gente abre receita, como é que ela é composta, né? Que aí é a composição, a estrutura para a gente fazer essa receita. A gente tem aqui a produção. Então, existe todo um processo produtivo para eu ter o produto para vender, vezes o seu preço de venda no mercado. E aí a gente desce um pouquinho mais e a gente começa a ver que isso é composto, então, por uma gestão interna, que é produzir, fazer o produto, fazer toda essa gestão para que o produto esteja pronto na data para a gente vender. E também existe uma gestão de mercado, porque se você não gerir o mercado, não olhar para o mercado e ver se o preço que é compatível com a sua gestão interna, com os custos que você tem para produzir, você obtém um resultado, um lucro ruim. Então você tem que olhar mercado também. E aí, descendo um pouquinho mais em termos de gestão interna, né, nós começamos a olhar a partir de custos. E olha que interessante, quando a gente olha a gestão interna, a gente começa a reparar que a gente tem custos fixos, mais ou menos no agronegócio, no pecuário, isso gira em torno de 10% a 30% da receita que você vai obter um percentual composto pelos seus custos fixos. A eficiência produtiva, né? Quer dizer, o que é essa eficiência produtiva? Eficiência produtiva é você usar poucos recursos para produzir o máximo de arrobas. Então, você concentrar os seus esforços para produzir. Você ficar controlando custo fixo, gerar recursos para controlar e não para produzir, você pode ter prejuízo. Então, prestar atenção e gerar o seu esforço em produzir. Controlar faz parte, mas o seu principal objetivo é produzir, porque ele vai fazer parte aqui em cima do seu processo de venda. Então, é aqui que você vai obter lucro, né? Ser eficiente. Do mesmo jeito, você tem uma parte da sua gestão interna que é comprar os insumos que você precisa para cada item produtivo que você aumenta. Então, se você comprou mais uma cabeça de gado, você tem que comprar mais vacina, você tem que adubar mais pasto, você tem que fazer um manejo para que você possa obter esse resultado. Então, gente, preste muita atenção que nós já começamos a ter aqui uma parte sua gestão interna que está ligada ao mercado, né? Então, que parte da nossa produção, que é o foco da gestão interna, ela tem uma parte disso composta
a gestão externa, né? A olhar para o mercado. E você veja que isso não é pequeno. Num confinamento, você pode ter de 60% a 70% da sua receita ligado aos custos variáveis. Então, a sua matéria-prima, né, pode representar muito, né, num processo de recria, representa ao redor de 45%, né, pode chegar até 70% num processo, num boi magro, num processo de confinamento. Os seus insumos também, né, quando você começa a intensificar, mesmo que seja pasto ou no processo de cria, você também tem a parte de suplementação e isso começa a ter um custo maior. E o interessante é que esses custos variáveis, gente, eles têm oscilação de mercado. Então, se você gastar, mesmo você utilizando bem os seus insumos, sendo bom na sua eficiência produtiva, ou seja, eu formulo bem uma ração, eu manejo bem o meu pasto, eu adubo e consigo colher aquilo bem. Se você pagou caro, você tirou essa fatia do seu custo, você aumentou o seu custo e você vai ter menos lucro. Então a sua gestão externa passa a ter grande importância de gerir a variação do mercado. E alguns desses insumos podem variar muito. Milho, por exemplo, chega a variar 40%, 50% dentro de um ano. Né? O boi magro pode variar em média aí 20%, 24%. Então você tem que prestar atenção, porque você pode ter esse benefício capturado dentro da sua estrutura. E aí você tem a venda, né? Aqui quando você começa a fazer gestão externa, a venda faz parte do seu lucro. Você vender vai fazer parte do seu preço. Então capturar o bom momento de compra e capturar o bom momento de venda é o que vai fazer diferença também no seu lucro. Então, para você lucrar alto no seu negócio, você tem que olhar a eficiência produtiva, que faz parte, e nos nossos dados a gente tem mostrado para as pessoas que isso representa ao redor de 50% do potencial de lucro da fazenda. Os outros 50% estão ligados a essa parte em azul, que está ligado à sua eficiência comercial, a planejar o seu negócio, a olhar para o mercado e saber explorar as oportunidades que ele oferece. Você não vai controlar o mercado, mas você pode explorar as oportunidades. E se você jogar fora a sua eficiência produtiva, você comprar um insumo, mas não aproveitar ele bem, deixar um pasto sobrar, não pastejar direito aquela adubação que você fez, não aproveitar o máximo potencial de uma adubação, você também está jogando fora o seu recurso. Então, lucrar alto depende de dois fatores muito importantes que têm pesos muito similares: eficiência produtiva e eficiência comercial. Então, como é que a gente faz para fazer controles, gerar informação para ser mais eficiente e gerar tanto mais receita como conseguir mais receita do mercado? Que produtos nós vamos produzir? E ao identificar nessa fazenda quais produtos geravam, qual era o custo de cada produto e começar a olhar para o mercado, nós começamos a dirigir o que vale a pena, o que não vale a pena, né? Como é que a gente pode dirigir a nossa produção para explorar melhor o mercado, né? E a apresentação desse material, né? Por que nós estamos fazendo isso, como nós estamos fazendo isso, para um conselho, para uma diretoria, para uma família. Como é que você apresenta esses números de forma simples, que eles olham, olha, isso está sendo bem feito. Então eu estou contente, porque ano a ano eu tenho indicadores que me mostram que isso está sendo bem feito. Então como é que eu faço isso? E ao fazer esse controle de forma ordenada, você começa a dirigir o seu negócio para um resultado melhor, né? Então você faz esse controle interno e você passa a gerar resultado melhor. E por último, gente, a gente conclui o curso finalizando com vocês transformados. Vocês vão ter uma transformação de gestão, desde a parte interna até a parte de olhar mercado, olhar o seu setor, olhar a demanda, oferta, entender isso e saber dirigir sua produção e olhar os fatores externos que estão te afetando e saber gerir isso. Nós vamos falar disso em mais 2 etapas que eu vou mostrar para vocês desse curso. Ok? Vem com a gente, clica aqui e participa do curso Lucrando Alto Fora da Porteira. Eu convido vocês, esse curso foi construído para vocês crescerem.